servidor que precisava estar presente, mas precisava ter os caminhos que devem ser seguidos. Já se sabe quem é o encarnado que vai coordenar. Vocês sabem também que a coordenação da parte espiritual, eles já me designaram para que eu seja o mentor do dia. E que cada um se aprimore cada vez mais para ter solução àqueles necessitados desorientados. E é importante que toda orientação seja de acordo com os ensinamentos do amor de Jesus. Vamos partir do que vocês pensam do dia de hoje. O que vocês esperam do dia de hoje? Da nossa palavra? A palavra é de vocês. É de você, filho. Certo. Acredito que para aqueles que estão passando por um flagelo maior, um desespero, uma necessidade de falar, de desabafar, de receber uma orientação, mas principalmente talvez a libertação das correntes negativas que causa sufoco, seja um dia bom, um momento bom de dia, às vezes fica mais fácil para essas pessoas virem. É muito importante, filho, que compreenda e se conscientiza que essa vai ser a finalidade da servidão do dia de hoje. É esse o objetivo. Mas o mais importante é trazer a responsabilidade ao servidor. Uhum. Porque se a espiritualidade conduz os necessitados para que estarem, e se não tem quem o atende? Uhum. É muito importante que vocês tenham essa habilidade de trazer cada vez mais servidor e prepará-los para esse momento de caridade. Está compreendendo, filho? Isso fica na responsabilidade de você, filho. É cativar e convencer. Isso, filho. Mostrar o lado do amor, o lado da simplicidade, para que ele possa atender um irmão necessitado. Certo. Sabendo da dificuldade, do comprometimento, que é um desafio que nós encarnados tem, porque a gente arruma muita coisa, né? E às vezes acaba priorizando coisa material. Qual que seria a equipe mínima no trabalho no dia de hoje? Não é a equipe mínima, filho. De acordo com que a equipe vai se encorpando, vai se trazendo mais necessitado. Compreendeu, filho? Uhum. Mas aqueles já costumeiros precisa estar presente, não pode se entregar ou se afastar, filho, se não sabe se tem alguém lá para amparar. Entendi. Isso precisa ter muita habilidade. A hora que tiver mais completo o quadro de servidor, filho, aí muda um pouco. Pode ter um revezamento. Isso, filho, pode ter esse hora um, hora outro, né, filho? Uhum. Mas por enquanto precisa ter essa constância. Uhum. E os necessitados que vão aqui comparecer precisam de orientação. Uhum. Nem sempre os médios, filho, que aceitam o envolvimento da espiritualidade de luz, vai ser necessário esse envolvimento. Nem sempre vai ser necessário. Porque vai ser mais, filho, a habilidade de mostrar o lado positivo, o lado contrário que ele está mergulhado, né? A beleza da vida. Isso, filho. Compreendeu? É mais um desabafo das palavras. Né? Isso. E se necessário, a limpeza. E é necessário, muitas vezes vai ter, filho. Uhum. Mas esse converser precisa. Vai ser mais... Quanto mais servidor com essa habilidade, vai ser mais eficiente. Mais eficiente. Vai trazer maior libertação. Isso. Compreendeu, filho? Uhum. Pode perguntar qualquer um de vocês, filho. Nesse momento, no momento que a gente está aqui agora, que a espiritualidade espera de nós como servidor para estar se preparando mais? A espiritualidade não espera nada de ninguém, filho.
A espiritualidade está estimulando a que se faça a caridade e amenize os desesperos dos necessitados. Essa é a função de cada um de vocês. E é isso que precisa ter consciência. Vocês não estão servindo a espiritualidade. Vocês estão se disponibilizando para que a caridade chegue até os necessitados. Está compreendendo, filho? Porque assim, se fosse para organizar um dia de trabalho como hoje, qual que seria as etapas? Iniciaria foi feito aqui, né, uma abertura com oração. O desenvolvimento seria um atendimento de vida. Como é que seria, Pelegrino? Para que a gente possa... Todos aqueles que têm um envolvimento de mediunidade, que seja convidado para participar do dia de hoje. Esse vai precisar de uma orientação mais concentrada. Nessa parte você pode designar o aparelho e não prejudicar os trabalhos de servidão dentro do recinto. Então haverá uma orientação. A não ser quando necessário que ele participe. Isso. Orientação lá fora. E ele fica com essa responsabilidade. E aqui dentro os médiums fazendo um trabalho de limpeza. E tem mais nossos irmãos que têm capacidade para fazer isso. Orientação àqueles que precisam ouvir. Já se fez isso no passado, filho. E precisa incentivar, ou se precisa se aprofundar nessa orientação. Tirar o caminho das trevas ou da exclusão daqueles que não conseguem enxergar. E jamais a espiritualidade vai impedir uma situação dessas. Então nós temos que estar preparados que outros médios poderiam ter feito o trabalho que o Luiz fazia. Correto? Isso está arriscado a qualquer um de nós ter que se ausentar. A senha é só uma perninha do N no final. Tá? Eu estou voltando por necessidade e para me proteger da onde eu estava. Depois, na hora de terminar aqui, se o Pelegrino permitir, eu vou contar um pouquinho dessa história, por que eu fui para lá e por que eu estou voltando. Tudo bem, professor Pelegrino? Perfeito. Isso é muito bom, viu? A hora que você for falar alguma coisa particular, você me avisa para desligar. Não, não é tá? particular, não. Não, porque a gente está gravando, Então, eu acho que o dia de hoje, pelo que o Peregrino está falando, nós não somos, não temos o comando deste dia. A coordenação de encarnado fica com você. É organizar, né? Vamos sentar aqui, receber, tomar vinho, agora vamos rezar, né? Exatamente. Pedir, às vezes, ou para mim, ou para outro. E não pode ter essa, não vou falar com o Zé Carlos, não vou falar com o Luiz, não. Não. Aqui nós temos que entender que quem vai coordenar é você. O segundo coordenador espiritual é o Peregrino. Então, o Peregrino, acredito, ele está até rindo aqui, mas é o que vai orientar a gente. Tá certo? E foi muito bem colocado, porque ele foi um peregrino mesmo, né? Ele foi um que levou ajuda para aqueles que não tinham como. Então, eu acho que foi muito bem escolhido. Agora, basta nós executar o serviço. Certo. É o serviço dos encarnados. Vamos por assim, para a gente imaginar. Então, o dia de hoje, pelo que eu entendi até agora, como se fosse uma extensão da segunda, parecido com a da segunda, mas tendo como objetivo uma orientação conjunta, um grupo das pessoas, não um entendimento individualizado, e a limpeza e a oportunidade para dar passagem àqueles que tiver com necessidade. Então, é mais ou menos isso. Não precisava ter dias diferentes. Precisava ter local adequado para tudo. Então, vamos supor, você detectava dentro do... Essa daqui é uma pessoa necessitada. O que ela precisa? Ela precisa de uma pré-orientação. Então, ela está no salão, ela recebe. Não, depois ela vem, não está saindo dali, não está tendo condições. Ela é conduzida para alguém que vai conversar com ela. Ou seja, o Luiz, ou seja, o José, ou seja eu. Exatamente, depende da... Disponibilidade. Exatamente. Então,
a pessoa vai saber que ela não entendeu alguma coisa que ela ouviu e ele vai tentar mostrar para ela que ela não precisa levar nada confuso para casa, que pode ser Já vem a esclarecido chance ali. de esclarecer. Exatamente. Isso seria muito bom, né? Exatamente isso. Mas já foi feito isso no passado, né, Luiz? Foi feito isso. Eu lembro. Então, mas como nós não temos espaço, então nós estamos separando o dia da segunda-feira. Tem o trabalho, limpeza normal na segunda-feira. Aqui já canaliza para as pessoas que estão necessitadas. Então aí que vai passar por essa orientação. Não é para encher de gente aqui, mas pode acontecer. E por isso nós precisamos de uma equipe Sólido. sólida. O Belcar colocou que nós vamos começar, lógico, por nós mesmos, né? Eles não vão trazer necessitados enquanto nós não estivermos preparados para isso, tá? E eu percebo que mesmo os trabalhadores, eles chegam na segunda-feira necessitados. E se você perguntar, toda segunda-feira eles querem falar com o guia. Tá? E não é o intuito da segunda-feira não é esse. Porque se nós formos passar os trabalhadores, nós não vamos conseguir atender os necessitados. Certo? Por quê? Porque vai tomar muito tempo do guia. Qual é o dia do trabalhador? Terça-feira. Tem questões? Uma vez perguntei, e as coisas particulares? Daí me perguntou, o que é particular? Trabalhador não tem coisa particular. Ele já aprendeu tudo em relação à espiritualidade, só se for livre-arbítrio. Daí é particular. Certo? Agora, sobre como ele se sente em relação à mediunidade que ele tem, isso aí ele resolve na terça-feira. Por quê? Porque o problema dele em relação à mediunidade pode ser o problema do outro colega também. Então, daí, ou de alguém que está na mediunidade. Porque ele está aprendendo isso. Está sendo treinado para isso, né? E é um bom tempo. Agora, o necessitado, não, ele não sabe, ele está aprendendo, né? Então, com isso, a gente mistura muito na segunda, mas a pessoa não bota na terça, tá? E hoje, nós convidamos quantas pessoas para estar aqui? Muitas, certo? Nós temos 60 e poucas pessoas no grupo, todos foram convidados. Né? Mas não acharam que é o momento ainda. Então como ele disse para você, você vai ter que chamar, não é só você, todos nós, chamar esses trabalhadores que ainda se sentem sem conhecimento, ainda não entendem, para vir nos sábados. E nós vamos ter eu acho que vai ter um progresso na parte dos trabalhadores para se sentir preparado para atender os necessitados. Se eles aceitarem e quiserem aprender. Que tem uns que não tem jeito. Não querem. Então, porque daí vai se aumentando a equipe, né? As pessoas vão estando mais preparadas. Então, realmente, mesmo essa situação, é o que nós estamos fazendo aqui, como a gente poderia estar lá fora fazendo, né? Um falando, todo mundo escutando, discutindo, questionando, para crescer. E aquela parte da limpeza, que às vezes a gente passa na segunda com uma certa dificuldade, porque a gente nessa segunda, a Rosa caiu aqui no chão, estava cheio de gente ali, criança, certo? Fica uma situação complicada. Então isso aí não pode acontecer na segunda. Tem que acontecer hoje, porque hoje só estamos nós. Se um trabalhador ficar ruim aqui, nós vamos saber lidar e não vai escandalizar ninguém. O Peregrino está dizendo uma coisa aqui que eu acho que é para mim. Eu tenho muita dificuldade de falar que a realidade do que a espiritualidade quer que eu diga, às vezes, por necessidade. Você acha muito rígido? Eu acho que às vezes vai sair, eu acho que eu acabo interferindo, né? E eu acabo interferindo. Já há bastante tempo que eu já detectei isso. Ultimamente eu estou mudando. E ele está dizendo que nós precisamos da transparência de sentimento. Verdade. A pessoa é velha e não cresce, se afasta, depois vem de novo, não é uma pessoa para a nossa equipe de trabalho. Vai ser sempre necessitada. Sempre necessitada. Então não adianta a gente querer pôr porque ela é médium ou porque ele é médium, se ele não corresponde.
classificar ele como servidor se ele é só necessitado. Só necessitado. Então nós erramos muito nisso daí. Agora, selecionando e preparando uma equipe, não é eu que tenho que ir lá falar. Qualquer um de nós temos conhecimento e chegar para a pessoa e falar, olha, não adianta. Não vai solucionar. Você não vai crescer. Então, quer vir? Então venha na segunda-feira, mas vem como necessitado. Nossa, desse jeito. É forte, né? Mas você concorda comigo que desestrutura igual aconteceu na Então, na segunda-feira? segunda, a pessoa entrou, falou com o Frei, se você assistiu o vídeo, você viu, falou com o Frei, e o Frei falou que era livre-arbítrio várias vezes. E ela foi pulando na vertente. Ah, mas eu tenho problema com o marido. Ah, eu tenho problema com a filha. Ah, eu tenho problema com meu pai. Tudo por causa do livre-arbítrio, tá? Tudo bem. Enquanto isso, tudo aquilo que acompanhava ela foi ficando no ambiente. Foi crescendo, né? Foi dominando. A inferioridade. Daí, o que acontece? No final, ela entrou de novo para conversar. E quando ela entrou para conversar, ela falou com o Zé Carlos. Já não era o Frei, certo? Podia até estar orientando, mas a gente já tinha até fechado o trabalho. E o Zé Carlos foi... Agora, ele exerceu o papel dele, que a espiritualidade queria, e ele ficava botando pano quente. Ele disse, é livre-arbítrio. E ninguém vai te ajudar. É você que tem que resolver. Certo? Foi taxativo. A pessoa saiu satisfeita? Provavelmente não. E às vezes nem volta mais. É, porque quando a pessoa chega, ela quer uma solução. Okay. Ó, eu fiz um monte de burrada, mas tá aqui meu problema, por favor, solucione. E não vai acontecer. Não aconteceu e não vai acontecer com ninguém, né? Nem quem promete isso não é possível. É. É uma coisa possível. O Berlim está dizendo que nós já tivemos exemplo desde o nosso início, um longo tempo de aprendizado. A espiritualidade sempre foi muito, ele falou uma palavra aqui, complacente, como é que é? Complacente, né? Com aqueles necessitados. Mas não é essa a função da espiritualidade de luz. A espiritualidade de luz. Agora, vamos ajudar quem precisa. Quem não precisa ser ajudado. Se ele precisa de ter arrependimento, ele tem que entender que ele está errado. Ele tem que entender que aquilo lá não é o certo. E se arrepender, para depois ele ser um da equipe. Senão, não tem como ajudar. Se fosse assim, todos os parentes nossos não tinham problema, né? Não é verdade? Então, eu acredito que então, no início, né, hoje, nós temos aqui, não temos ninguém aqui que incorpora. Desde que a gente faça a limpeza, teria que fazer um transporte ou para você ou para o Zé Carlos. Se fosse fazer minha limpeza, do Célio ou do Luiz, se nós estivéssemos, né, com essa necessidade, né? Mas eu acredito que o caminho é cada um incorporar os seus mesmos e se preparar. Porque, senão, na segunda-feira a gente vai ficar aqui, né? Igual na segunda, a Juliana estava recebendo um após o outro. Chega um momento que você tem que falar, ó, vamos parar. Que é o limite, né? É, porque não tem jeito, senão vai ficar 24 horas, né? É outra coisa que ele está dizendo aqui. Nós precisamos ser muito claros com relação à embriaguez ou o desequilíbrio. Por quê? Porque se a pessoa tem algum tipo de embriaguez, ele não pode ter acesso a esse trabalho. E a espiritualidade não pode fazer nada. Seja qual for, seja o entorpecente, seja a bebida, seja a raiva, Porque qualquer já passou tipo por de vício. um efeito de dominação elevado já, né? Já bem avançado. Exatamente. Então, ele só vai poder ser ajudado se Ele se ajudar. Se arrepender e quiser mudar. Ah, veio aqui, não veio mais. Deixa pra lá, não é hora dele, deixa ele embora. Mas a situação é essa, a pessoa vem, é ajudado, porque ninguém vai falar, ó, vai embora porque nós não vamos te ajudar, né? Ele é ajudado pela espiritualidade, Alivia a carga, e por né? nós e tudo. Alivia e fica semanas sem aparecer. Até que volte mais carregado, Pior. né? Pior do que já estava.
E também, em nenhum momento, ninguém que chega aqui, nós vamos dizer, ó, eu fiquei sabendo que você bebe, eu fiquei sabendo Não que você se precisa droga, não vou te condenação, atender. Não, a gente Nós não temos a esse transparência direito. é diferente. Mas a gente tem que explicar que isso acontece. É uma coisa que não se ajusta. O uso do vício, seja qual for, Nunca e vai manter e querendo melhorar. Não vai Nunca, acontecer. Não tem como, é possível. Então nós temos que fazer um trabalho preventivo. Entendi. Né? Antes dele entrar, saber que isso é como funciona a casa. Né? Então, porque quando se fala ali fora, certo? Que até eu estava falando, vamos supor que eu vou falar. Não sou o Zé Carlos, não estou com nenhum peregrino aqui falando comigo. Eu sei do teu problema. Eu sei o que você faz de errado na tua vida particular. Eu corro o risco de dar um exemplo, certo? Ah, vamos supor que você bebe. Você vê, aquela pessoa que bebe, eu vou falar lá na frente. A pessoa vai dizer, Pra mim, ela sabe da minha vida, ela tá falando pra mim. Então, eu fui acusada, eu fui, assim, exposta. Eu acho muito complicado isso. acho que é assim, ó, por exemplo, a realidade todo mundo sabe. Só que fica omitindo pra si mesmo. A realidade todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vício de alcoolismo não traz benefício nenhum. A própria pessoa vai conseguir falar por ela mesma o tanto de estrago que já trouxe. De prejuízo, de discussão em casa, de perda material, bate carro, causa um acidente. Todo mundo sabe. A pessoa fala, não, Não é eu novidade. não sou viciado. Eu Todo acho, mundo fala por isso. exemplo, assim, quem tem uma transparência, assim, não falar, não precisa ter medo. Apesar de conhecer, se a pessoa veio é pra ouvir. Eu acho que não tem que ter medo. Tem que ter segurança, convicção, que tá falando, e pronto. O Peregrino está dizendo aqui que essa fase na Isso. casa já passou. Nós tivemos muito tempo para amadurecer essa linha de entendimento. O que nós estamos propondo agora, no dia de hoje, é uma solução. Uhum. Para que a pessoa compreenda se ela vai ser ou não beneficiada. Se ela não Quais são... abrir mão daquilo que está perturbando, Isso. É uma condição? não adianta ela vir. É uma espécie de condição? Não é uma condição. Porque não é uma chantagem, uma troca, mas... Que ela seja invadida. Então o erro é nosso. Ah, certo. Porque nós Quando nós fazemos uso de qualquer outra coisa, qualquer outro vício, não é imposto para fazer isso. Nós livre-arbítrio. aceitamos. Faz parte do nosso livre-arbítrio. As escolhas. Então, quer melhorar? Tem consciência das suas falhas? E se ela, dentro dela, se arrepender e falar, eu vou mudar, ela muda. Mas ela tem que querer. Se ela quiser manter o mesmo ritmo de vida, não está no tempo dela. Não tá no tempo. Pode ser mais tarde, pode ser na próxima existência, pode ser em outra. Então, um necessitado da segunda-feira que queira evoluir, ele pode ser um frequentador do sábado. Pode. Pode. Desde que ele queira. Se aprofundar e se Se esclarecer aprofundar, mais e se libertar. E não ficar toda não, né? Cada um mês vir na segunda-feira. Não, o dia de hoje não vai ser salvando um ou outro. Não. O dia de hoje chegou, tem problema, é uma necessidade, vai ser atendido. Se ele dá continuidade, ele vai passar a ser um servidor. Mas se ele não conseguiu crescer, não adianta. O dia de sábado é um dia isolado. É aquele necessitado que precisa da ajuda. Porque veja assim, na segunda ela é atrativa, porque tem orientação da espiritualidade, individualizada. Isso atrai as pessoas. As pessoas acreditam que vai ter uma solução do problema. Agora, o sábado não é para quem realmente quer a libertação. Recebeu a orientação, viu que precisa daquilo, viu que é a hora, viu que Precisa de chegou numa tratamento. fase da vida que ela tem que dar um jeito, e ela é direcionada para cá, e aqui ela tem suporte, ela tem orientação, ela tem um grupo de pessoas que está remando no mesmo caminho e vai dar ambiente para ela se preparar e se fortalecer. Perfeito. É isso mesmo. Agora, como é que nós vamos... como é que chama? Intensificar isso. Vai chegando os necessitados. Chega mais leve, vai se aumentando. E a gente vai formando
a nossa forma de trabalhar. Isso. Porque a espiritualidade não vai impor para nós. Você não vai falar, vai ser assim, vai acontecendo, né? Vai acontecendo. E também vai ter aquele intruso que a gente vai precisar de falar para ele. A gente tem que saber lidar com essas coisas também. Exato. A gente Se a gente não for verdadeiro, como é que nós podemos evangelizar? Jesus passou a mão na cabeça de todo mundo? Se não quer, não quer, deixa lá. Vai chegar a hora dele. É assim que nós temos que ser. O Peregrino está perguntando se tem mais alguma dúvida. Para o dia de hoje, é necessário que se faça a limpeza? É necessário do passo em círculo. Não tem limpeza como limpeza transportada, isso prejudica todos. E nem sempre ela é solucionada. Não é eficaz, né? Só fortalece o negativo. Exatamente. Então, o mais importante é cada um de nós se envolver na oração, o sentimento puro e pedir a interferência do Criador e receber o passe em si. Muito bom. O passe é a energia mais pura que pode existir, só que depende do nosso sentimento. Se nosso sentimento está tumultuado, a nossa energia também não vai ser das melhores. Então, nós precisamos dessa conscientização. Aí sim as coisas funcionam bem. Quando está fora da normalidade, por um motivo ou outro, então naquele dia ele precisa da limpeza. E às vezes precisa de alguém que tire aquele que não está saindo perto dele. Certo. Tá certo? É uma maneira forçosa de se afastar. Se afastar. Ou necessitar. Exato, mas seria mais em último caso. Em último caso. É. A prioridade sempre é o seu passo em círculo. Qual que vai ser a rotineira orientação? Ninguém, espírito nenhum, invade o espaço emocional de cada um de nós. A não ser se estivermos Em desequilíbrio. desequilibrados. Entendeu? Essa é uma preparação necessária. Que eu vim aqui pela primeira vez. Você pensa bem, 10 anos, parece 10 anos pesou assim. Caramba, né? Já é hora de amadurecer, né? O Peregrino está dizendo uma coisa aqui que eu estou achando interessante. Nós vinculamos muito a nossa fé atrás de um nome, de uma igreja. E nós precisamos voluntariamente vincular muito a fé através das nossas ações. Igreja é quando nós estamos precisando de abastecer alimentar. Então a gente pode procurar esse recurso. Mas a base da nossa fé tem que estar em nós mesmos. Então nós temos que viver aquilo que nós aprendemos. Nós temos que pôr no nosso dia a dia aquilo que nós devemos executar. Isso surte efeito. Exatamente. Isso sim, surte efeito. Se nós pararmos para pensar, o que Jesus pregou foi exatamente isso. E quando ele precisava, ele reunia o pessoal para se conversar. E mesmo a equipe que ele estava formando, era assim também. Ele reunia para carregar as energias necessárias para dar continuidade. Muito bem. Então, o início se iniciaria com um passe para todos? A abertura normal, Coração, que a Rosângela fez, né? Exatamente. Uma oração do coração, né? A preparação do passe, da energização, ele está falando, é através do círculo e volte a trabalhar. E dá início aos trabalhos. Então, os trabalhadores iniciam dando passe em círculo no início, faz os trabalhos e finaliza com um passe em círculo Isso. e faz a oração final. Exatamente.
abertura é feito com tanto o servidor quanto os necessitados participarem. E depois entra cada um. Quando inicia-se os trabalhos, pode ser que um ou outro esteja sobrecarregado. Porque nem sempre você está bem, porque você está cansado, ou porque a tua emoção ficou abalada. Então, há necessidade dessa limpeza. Se necessário, a recepção daquele irmão necessitado. Daquele irmão espírita, necessitado. nem com coração, Exatamente. mais específico. Mas se houver a possibilidade das energias serem através do círculo, É o ideal. assim, é o ideal. O ideal seria o passe círculo e, se necessário, a incorporação. Exatamente. Aí inicia o atendimento dos necessitados. Vai ter um lá, palestrando, né, conforme a intuição for chegando, ou a forma que seja. Aí começa o atendimento, vai entrar um aqui dentro, um por um? Essa é a parte importante. Vai entrar um por um. Então sempre vai ficar duas pessoas Aqui dentro. aqui dentro. Ah, Quando a pessoa está em desequilíbrio, se convida mais para participar. para fortalecer a vibração positiva. Exatamente. E cada um que sai precisa de uma oração específica, então vai chegar ali e chama alguém, aquele que estiver desocupado, e fala, olha, conversa com essa pessoa assim, assim, assim. Ah, certo. Aqui dentro. Lá fora. Lá fora. Em particular, os dois? O Olha, é necessitado muito e o trabalhador? importante que às vezes um está fazendo a palestra, o outro está um pouquinho ali conversando. Mas sabe que de dia favorece muito, né? Pôr uma mesinha ali na grama, tá vendo uma sombra, não é? Não dá certo? Favorece, mas pode estar chovendo, então eles... Se caso estiver chovendo, Tudo isso depende. mas se não estiver chovendo, facilita muito. Facilita. De dia facilita nesse ponto. Às vezes a pessoa fica até à vontade de conseguir conversar, né? Porque o centro espírita traz na pessoa um receio, né? Muitos têm isso. A curiosidade, o receio. E o tá de dia parece que favorece muito tirar essas ideias da cabeça, né? Eu acho que a gente tem que deixar as coisas ir acontecendo para ir se acomodando. Para ir tomando forma. Eu imagino assim. É o que colocou, né? É. Aham, tá bom. Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Você sabe por que você é o coordenador? Não faço ideia. Porque você precisa crescer. Sim. Foi que eu conversei com Deus. Pai, Deus, eu tava assim, desesperado. Então, talvez você não imagina o que eles esperam de você ou querem fazer de você. Acho que eu vou explodir aqui. Porque tá com uma coisa assim. Eu não sabia onde, mas Deus prepara tudo. Deus é muito bom, né? E pra mim, minha maior dificuldade é a minha esposa, né? E a Kelly, né? Que eu já fico ausente pra caramba, né? Então, pedir pra estar sempre rezando. Peço que vocês rezem pra minha família também, pra minha casa. Porque a Kelly é muito mediúnica, ela é muito intensa nas energias. Ela precisava participar. E ela quer. E minha sogra quer também. E minha mãe Minha mãe disse que quer também. Você conhece minha mãezinha, Eu né? sei, tua mãe depende Mas- do teu pai, né? Mas ela é muito vai e volta. Mas ela gostaria também. Ela disse que gostaria. Mas minha sogra quer muito. E minha esposa também. Só que tem uma questão, minha filha, né? Elas teriam que revezar. Não tem alguém que possa ficar dentro de casa? Não sei, nem pode pensar, né? Pode pensar numa pessoa, fica lá dentro de casa. Ué. Às vezes vai ter mais criança, né? Uma evangelização pelas crianças, né? Que brinca. Não, eu acho que não vai ter, não. Com o passar do tempo, pode ter trabalhador com Mas criança. aí nós temos que ter equipe. Então, mas aí vai vir a E equipe espaço, também. né? Espaço. Aí, espaço. Mas vamos, Deus prover tudo. Eu acho que é melhor a gente ir continuando com o Casa do Caminho, porque eles têm equipe para isso. Vamos ir pra lá, né? Exatamente. E eles têm uma sequência lógica, né? Ah, tá. Eles estão preparados, né? É. Bom, isso daí. Então, algo mais? Poderia temos a dizer? Para mim. Luiz? Eu só queria conversar o que Ah, aconteceu sim. comigo, tá? Mas aí, É. olha, Mas se for